Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é a Terra por dentro e por fora. Tudo que sabemos sobre a estrutura interna da Terra é baseado em cálculos e estudos. E a partir disso, foi possível dividir a estrutura interna do planeta em três camadas principais: crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre é a camada mais superficial, onde habitam os seres vivos. Ela é muito fina, considerando as dimensões do nosso planeta. Se compararmos a Terra com um ovo de galinha, a crosta terrestre corresponderia aí à casca desse ovo. Essa camada é bastante irregular, variando em espessura de 5 a 10 quilômetros nos oceanos e de 25 a 50 quilômetros nos continentes, considerando aí as montanhas mais altas. A temperatura também varia bastante, tendendo a aumentar de 20 a 40 graus Celsius por quilômetro escavado. Um dos motivos pelos quais não termos ainda conseguido perfurar essa camada por completo. Não existe metal que resista aí a essas altas temperaturas. E a crosta terrestre se encontra apoiada sobre o manto. O manto, por sua vez, é a camada intermediária do nosso planeta, sendo a maior, com 2.900 quilômetros de espessura. Ele é composto por rochas derretidas, denominadas magma, e dividido em manto externo, onde eu tenho magma com consistência pastosa, e manto interno, que se encontra em estado líquido, principalmente devido à alta temperatura que o manto interno tem, sendo aí de cerca de 2.500 graus Celsius. A junção da parte superior do manto mais a crosta terrestre é denominada litosfera. Litosfera é uma palavra que vem aí do grego, aonde litos significa pedra e esfera. Então, litosfera significa esfera de pedra. Já o núcleo é a porção central do nosso planeta. A principal característica do núcleo é a alta temperatura ao qual ele se encontra. Cerca de 5.000 graus Celsius, temperatura próxima aí à temperatura da superfície do nosso Sol. O núcleo também é dividido em núcleo externo e interno. O núcleo externo ele é composto de níquel, ferro e silício, que são metais, e ele se encontra aí em estado líquido. Já o núcleo interno, ele é composto principalmente de ferro e níquel em estado sólido. Essa solidez do núcleo interno se dá principalmente às altas temperaturas ao qual ele está submetido, ou seja, ele é a camada que se encontra aí abaixo de todas as outras camadas, que acabam pressionando esse material que compõe o núcleo interno, fazendo com que ele se encontre em estado sólido. Quando a gente observa a Terra por fora, nós temos aí a litosfera, não sendo aí uma camada única. Ela é formada por 12 gigantescas placas chamadas de placas tectônicas. As placas tectônicas se encontram apoiadas sobre o manto. E graças ao constante movimento do magma, essas placas se movimentam, se aproximando, se afastando e se chocando umas com as outras. E essa movimentação das placas tem como consequência, ou consequências, os terremotos, que é quando ocorre a movimentação mais bruscas dessas placas, e a formação de cadeias de montanhas, que é quando as placas se chocam e acabam se erguendo. E nas bordas ou onde as placas são mais finas, temos a formação de vulcões, por onde o magma escapa, né, e chega aí até a crosta terrestre. Uma vez que esse magma escapa pelas erupções vulcânicas e chega até a nossa superfície, ele recebe o nome de lava, não mais de magma.
materiais sólidos presentes na crosta terrestre podem ser classificados em minerais ou rochas. Então, em geologia, pessoal, não existe essa história de pedra. Os minerais são corpos sólidos formados por diferentes processos naturais. Um desses processos é a cristalização, onde substâncias presentes no magma, ao se resfriar, se cristalizam, formando os minerais. Diferentes substâncias juntas formam diferentes minerais. Já rochas são agregados de minerais e podem ser classificadas aí, né, de diferentes maneiras. Rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares ou rochas metamórficas. Isso vai depender de como que essa rocha se formou. Então, minerais são corpos sólidos formados por diferentes processos naturais e rochas são agregados de minerais. Tipos de rochas. Rochas magmáticas ou ígneas são formadas a partir do processo de resfriamento e solidificação do magma. Quando esse processo ocorre dentro da crosta terrestre, temos a formação de rochas magmáticas intrusivas. Como exemplo aí, temos o granito. E quando o processo de resfriamento e solidificação do magma acontece fora da crosta terrestre, nós temos as chamadas rochas magmáticas extrusivas, como é o exemplo das pedras pómeis. Já as rochas sedimentares são formadas a partir do processo de compactação de sedimentos, que nada mais são que fragmentos de rochas. Carregados pelo vento ou chuva, eles acabam se depositando em locais mais baixos, formando diversas camadas ao longo do tempo. Cada nova camada deposta, que se deposita, né, compacta as camadas inferiores. E com o passar de milhares e até mesmo milhões de anos, nós temos aí a formação das rochas sedimentares. Como exemplo, temos o arenito e o calcário. Importante salientar que é nas rochas sedimentares que nós encontramos os fósseis, tudo bem? E por último, as rochas metamórficas. São formadas a partir da transformação de outras rochas que, por sua vez, são submetidas aí a altas temperaturas e pressões e se transformam, originando as rochas metamórficas. Então, na formação aí de rochas metamórficas, eu posso ter tanto rochas magmáticas como sedimentares, como rochas metamórficas mesmos. Uma vez aí submetidas às condições de altas temperaturas e pressões, o material que forma ali aquela rocha se transforma e essa rocha passa a se chamar rocha metamórfica. Exemplo, o mármore, que é uma transformação aí do calcário, a ardósia, que é uma transformação do xisto, e a gnase, que é uma transformação da rocha granito. Os fósseis que podem lá ser encontrados nas rochas sedimentares, eles são restos ou vestígios de seres vivos que viveram há milhares ou milhões de anos. Podem ser ossos, dentes, ovos, pegadas, rastros, impressões, conchas, carapaças, penas, entre outros. E são encontrados em rochas sedimentares, devido ao processo de formação dessas rochas, mas também podem ser encontrados no gelo e em resina de árvores. Os fósseis são raros devido às condições requeridas para que o processo de fossilização ocorra. Para tal, os restos ou vestígios devem ser rapidamente cobertos para não se decomporem. Como nem sempre isso é possível na natureza, os fósseis são raros. Mas apesar dessa raridade, eles são muito importantes aí para nos ajudar a entender a história do nosso planeta.
pois a partir das características e dos locais onde a gente encontra determinados fósseis, a gente consegue aí um monte de informações sobre a história do nosso planeta. Como, por exemplo, nós podemos estimar a localização de mares e terra firme no passado. Então, se eu encontro lá fósseis de peixes em um determinado local, eu consigo, né, descobrir que no passado esse local era um mar, ou um rio, ou até mesmo uma lagoa. Com o estudo dos fósseis, eu também consigo conhecer as espécies que existiam no passado e hoje não existem mais. Consigo descobrir como os seres vivos se desenvolveram, então como foi aí, né, esse processo de desenvolvimento das espécies. Também consigo determinar épocas de desastres naturais e mudanças climáticas que levaram aí seres vivos à extinção, como é o caso aí dos dinossauros. Então, aconteceu lá um desastre natural que influenciou diretamente no clima do nosso planeta e levou os dinossauros à extinção. Então, a gente consegue, a partir do estudo dos fósseis desses animais, determinar quando que isso aconteceu. E também conseguimos verificar o parentesco entre as espécies, o que nos ajuda a aprender aí mais sobre o processo de evolução, que nada mais é que a mudança que as espécies vão sofrendo ao longo do tempo. Os fósseis também são muito úteis para nos ajudar a entender como era a Pangeia no passado. Pangeia é o supercontinente que existiu há cerca de 250 milhões de anos atrás e hoje não existe mais, porque esse supercontinente originou aí os continentes que hoje nós conhecemos. Então, hoje os cientistas comprovam aí a existência da Pangeia se baseando em várias evidências, né, ou comprovações. Então, os fósseis de diferentes espécies de animais e vegetais que são encontrados aí em diferentes continentes nos leva a entender que, no passado, esses continentes eram unidos, essas espécies, né, viviam ali naquela região, quando morreram, se fossilizaram e os continentes, ao se separarem, então agora eu tenho em diferentes continentes, fósseis das mesmas espécies. Espécies que não poderiam ter se originado em diferentes continentes, porque cada continente tem condições, né, específicas lá de clima, de vegetação e assim por diante. Então, isso nos leva a entender que no passado esses continentes estavam unidos. Uma outra evidência que comprova aí a Pangeia é a presença de depósitos de carvão na Antártida. Antártida, a gente sabe, é um continente gelado, né? Lá nós não temos plantas de grande porte, mas foi descoberto aí esses depósitos de carvão que eram originados a partir de plantas tropicais. Então, essas plantas só conseguiram crescer lá na Antártida porque, no passado, a Antártida estava mais próxima da linha do Equador, possibilitando ali na região tropical essas plantas crescerem. A partir do momento que os continentes se separaram, nós ficamos aí com esses depósitos de carvão na Antártida. Formações rochosas idênticas que são encontradas em diferentes continentes, indicando aí que estes já estiveram unidos. Então, eu tenho aí em diferentes continentes, a mesma formação rochosa, ou seja, esses continentes estavam unidos e quando se separaram, ficou um pedaço para cada lado. E um detalhe também muito curioso é o encaixe das costas da América do Sul e da África, que parecem aí se encaixar como peças de um quebra-cabeças. Então, todas essas evidências, né, acabam comprovando aí a Pangeia, que foi esse supercontinente que existiu há cerca de 250 milhões de anos atrás. E os fósseis são muito importantes aí para comprovar
essa ideia. Nesse próximo slide, nós temos os exemplos de fósseis de mesmos seres vivos que são encontrados em diferentes continentes. Então, eu tenho plantas, né? Onde eu tenho fósseis aí encontrados dessas plantas em todos os continentes, comprovando que no passado esses continentes estavam próximos. A mesma coisa acontece aí com fósseis de diferentes animais. Intemperismo. O intemperismo é o processo de transformações e desgastes que as rochas sofrem ao longo do tempo. Esses processos, né, ou seja, o intemperismo, ele pode acontecer de diferentes formas ou diferentes processos físicos, biológicos ou químicos. Tanto esses processos físicos, biológicos ou químicos, eles são sempre mediados aí por aquilo que a gente chama de agentes interpéricos, que é a água, o vento, as variações de temperatura, os seres vivos, a interação entre diferentes substâncias químicas e por aí vai. Esse processo ele é muito importante porque ele leva à formação do solo. E a gente sabe que sem o solo não existiria vida. E pode acontecer aí de diferentes maneiras, né? Então, nós temos o intemperismo físico, o intemperismo biológico e o intemperismo químico. O intemperismo físico ocorre quando as rochas sofrem desintegração, ou seja, elas são quebradas por ação mecânica. E uma vez que essas rochas são quebradas, acaba formando aí sedimentos com a mesma composição química da rocha original. Ou seja, no intemperismo físico, eu não tenho alteração química na composição dos sedimentos. Eles têm aí a mesma composição da rocha original. E ele pode ser causado por variação de temperatura, ação do vento, infiltração, evaporação ou congelamento da água. É o famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse ditado faz referência aí ao intemperismo físico causado pela água em uma rocha. E nós temos aí, né, sedimentos de rochas formadas devido ao intemperismo físico. O intemperismo químico ocorre quando há alteração química nos minerais que compõem as rochas. Ele é causado aí por diferentes condições, como a presença de certas substâncias, como a água, o gás oxigênio e o gás carbônico. Uma vez, né, que essas substâncias estão presentes, elas vão reagir com os minerais que compõem ali a rocha, alterando a sua composição. Por isso que é chamado de intemperismo químico. Ocorre a alteração dos componentes, né, ou seja, das substâncias que formam ali a rocha. A intensidade, né, do processo do intemperismo químico está diretamente ligada aí à temperatura, às chuvas e à vegetação. Então, esse processo pode ser mais rápido ou mais lento a partir da interação, né, ou da influência da temperatura, da chuva e da vegetação do local. O intemperismo biológico, por sua vez, ocorre quando há ação de seres vivos, por isso que é chamado de intemperismo biológico. E envolve aí a combinação dos processos de intemperismos físicos e químicos, mediado pela ação dos seres vivos. Então, vamos ao exemplo. Então, uma árvore cresce aí sobre uma rocha. A raiz da árvore, uma vez que cresce sobre a rocha, ao penetrar nessa rocha, vai fazer a rocha se quebrar. Intemperismo físico. Esses fragmentos de rochas, né, formados, vão ter a mesma composição da rocha original. Mas a raiz, ela também pode liberar aí nesse meio substâncias que vão fazer com que essa rocha
essa rocha sofra um intemperismo químico, ou seja, tem aí a sua composição alterada. Por isso que o intemperismo biológico é uma combinação aí dos processos, tanto físico como químico. Esse intemperismo ele é muito importante, uma vez que ajuda aí na composição do solo, né, interferindo nessa composição. Por exemplo, os seres vivos que morrem ali, eles vão passar aí pela ação de bactérias, vão ser decompostos e passar a formar e fazer parte deste solo. Isso vai acabar contribuindo para a fertilidade do solo, alterando a sua composição. Qualquer ser vivo, ao crescer sobre uma rocha, contribui com o intemperismo biológico e, consequentemente, contribui com a formação, né, daquele solo, interferindo também na sua composição. Tudo bem, pessoal? Bom, aí estão, né, as referências bibliográficas e de imagens. Então, tudo foi retirado do livro de ciências do 6º ano, coleção Calhes. Ensino Fundamental Anos Finais, Sistema de Ensino Poliedro. Editora Poliedro, anos de 2020. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo a cada um de vocês. Fiquem bem e, no caso de dúvidas, não deixem de me procurar. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau!